Então, deixa eu falar sobre isso, Dani. É o seguinte, eu acredito que não é absolutamente correto por parte de ninguém, nenhum líder da oposição, ninguém tem o direito de pedir a renúncia de um cargo de presidente legitimamente eleito pelo povo, sem dar elementos comprobatórios que eu tenha, de alguma forma, ferido qualquer inciso da Constituição ou qualquer previsão que haja na Constituição para meu impeachment. A renúncia é um ato voluntário. Aqueles que querem a renúncia estão, ao propô-la, reconhecendo que não há uma base real para me pedir a minha saída desse cargo. Portanto, por interesses políticos de quem quer que seja, por definições de quem quer que seja, eu sairei desse cargo sem que haja motivo para tal. Mesmo porque aqueles que pretendem a minha renúncia deviam proceder de acordo com a Constituição. Até porque nós vivemos num momento em que temos de preservar todas as conquistas que obtivemos quando, ao longo de todo um processo de luta e de resistência à ditadura, um processo que começa e que chega e que desenrola até a Constituição de 1988. E o que essa Constituição garante? Primeiro, a independência dos poderes. Segundo, o respeito ao direito de todos os cidadãos brasileiros. Se desrespeitarem o direito de uma presidente, desrespeitarão o direito de qualquer outro cidadão. O que é desrespeitar direitos? É tratar o cidadão sem base prevista em lei. Todos nós somos iguais perante a lei. E isso significa que a cada um de nós é devido o tratamento respeitoso da lei. Acho que solicitar a minha renúncia, é reconhecer que não existe base para impeachment. Ou então tentem o impeachment e nós vamos disputar isso. Nós vamos discutir com a sociedade, com o país inteiro, por que querem tirar um presidente legitimamente eleito. Não há nenhuma base para qualquer ato contra a minha pessoa. Foi divulgado que a senhora estaria resignada a renunciar. Bom, vocês acham que eu tenho cara de estar resignado? Que eu tenho gênio de estar resignada? Eu acho, olha, você sabe, eu acho que tem de ter uma certa responsabilidade da imprensa. É impossível quem me conhece achar que, pela minha trajetória pessoal, pela minha honradez e pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me resigno diante de absoluto de respeito à lei e à Constituição, que é como querem tratar essa questão. Eu fui presa, eu fui torturada pelas minhas convicções. Eu não tenho e devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. Eu não estou resignada diante de nada. E não tenho essa atitude diante da vida. E acredito que é por isso que eu represento o povo brasileiro, que também não é um povo resignado. É um povo lutador, combatente e teimoso. Né? Aquilo que a mãe da gente fala. O que vazaram de 400 páginas, conforme a revista diz? Vazaram só páginas que diziam respeito a mim. E que, ao que parece, pelo assunto vazado, não devem ser muitas. Por que nenhum jornal, nenhuma televisão que anunciou que a questão de Passadina tinha sido arquivada pelo procurador da Justiça, não lembrou isso nas suas matérias? Eu acredito, gente, que é preciso de mais seriedade, E, pelo amor de Deus,
né? Tem dó. Essa história de resignação não é comigo, não. Olha, eu vou te falar, eu acredito que o pedido de prisão do presidente Lula passou de todos os limites. Não existe, e acho que isso é quase consenso entre os juristas, não existe base nenhuma para esse pedido. É um ato que ultrapassa ao bom senso, é um ato de injustiça e é um absurdo que um país como o nosso assista calmamente um ato desses contra uma liderança política responsável por grandes transformações do país, respeitado internacionalmente. O governo repudia, em gênero, número e grau, esse ato praticado contra o presidente Lula. Chama o país a mais diálogo, a mais calma, a menos turbulência, a menos pessoas tentando, se promover em situações que não cabe isso. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não costumo discutir como é que eu formo o meu ministério. Eu teria o maior orgulho de ter o presidente Lula no meu governo, porque o presidente Lula é uma pessoa com experiência, é uma pessoa com grande capacidade de formulação de políticas, e aí eu estou dizendo da capacidade gerencial do presidente Lula. E por isso posso garantir a vocês que teria um grande orgulho de ter ele no meu governo. Agora, não vou discutir aqui com vocês se o presidente vai ser ou não vai ser, como é que vai ser e como é que não vai ser. Eu também não vou discutir essa questão. Presidente. Você sabe, quando a gente era criança, tinha uma história que contavam pra gente que era sobre a festa do céu. Então, que você virava pro sapo e falava: onde você quer cair, sapo? Ele falava: no fogo. E aí, a pessoa que estava julgando o sapo julgava na água. Eu acho que os comentários da oposição, eles são viesados. O presidente Lula, sem sombra de dúvida, em qualquer governo daria uma enorme contribuição. Uma imensa contribuição. Nunca. Nunca. Isso é uma invenção. Nunca. Não tenho o menor interesse, a menor propensão, nem nenhuma justificativa para isso. Para mim, isso, inclusive, é uma ofensa. Então, estamos avaliando. A gente não pode ser Joãozinho do Passo Certo. Nós temos de ver com as diferentes forças políticas como as coisas se darão. Meu filho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para ele e falar: olha, meu querido, você decida o seu destino de acordo com as suas convicções e as suas, eu diria assim, aquilo que lhe é interessante. Veja bem, ele tem 25 anos de Ministério Público. Não cabe a mim fazer nenhum apelo. Querido, não adianta, chama-se casca de banana. Eu até queria saber em inglês como é que é casca, porque hoje ia usar inglês para vocês, tá? Agora, por favor, pelo menos testemunha que eu não tenho cara de quem vai renunciar. Obrigado. Vou dizer para vocês, eu não costumo discutir como é que eu formo o meu ministério. Eu teria o maior orgulho de ter o presidente Lula no meu governo, porque o presidente Lula é uma pessoa com experiência, é uma pessoa com grande capacidade de formulação de políticas,
e aí eu estou dizendo da capacidade gerencial do presidente Lula, e por isso posso garantir a vocês que teriam um grande orgulho de ter ele no meu governo. Agora, não vou discutir aqui com vocês se o presidente vai ser ou não vai ser, como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu também não vou discutir essa questão. Presidente. Concorda com essa tese? Você sabe, quando a gente era criança, tinha uma história que contavam pra gente que era sobre a festa do céu. Então, que você virava pro sapo e falava: onde você quer cair, sapo? Ele falava: no fogo. E aí, né, a pessoa que estava julgando o sapo julgava na água. Eu acho que os comentários da oposição, eles são viesados. Eu acho, olha, você sabe, eu acho que tem de ter uma certa responsabilidade da imprensa. É impossível, quem me conhece, achar que, pela minha trajetória pessoal, pela minha honradez e pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me renuncio, me resigno diante de absoluto desrespeito à lei e à Constituição, que é como querem tratar essa questão. Eu fui presa, eu fui torturada pelas minhas convicções. Eu não tenho e devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. Eu não estou resignada diante de nada. E não tenho essa atitude diante da vida. E acredito que é por isso que eu represento o povo brasileiro, que também não é um povo resignado. É um povo lutador, combatente e teimoso. Né? Aquilo que a mãe da gente fala. Por que vazaram de 400 páginas, conforme a revista diz? Vazaram só páginas que diziam respeito a mim. E que, ao que parece, pelo assunto vazado, não devem ser muitas. Por que nenhum jornal, nenhuma televisão que anunciou que a questão de Passadina tinha sido arquivada pelo procurador da Justiça não lembrou isso nas suas matérias? Eu acredito, gente, que é preciso de mais seriedade, E, pelo amor de Deus, né, tem dó. Essa história de resignação não é comigo, não. Olha, eu vou te falar, eu acredito que o pedido de prisão do presidente Lula passou de todos os limites. Né? Não existe, e acho que isso é quase consenso entre os juristas, não existe base nenhuma para esse pedido. É um ato que ultrapassa ao bom senso, é um ato de injustiça e é um absurdo que um país como o nosso assista calmamente um ato desses contra uma liderança política responsável por grandes transformações do país, respeitado internacionalmente. O governo repudia, em gênero, número e grau, esse ato praticado contra o presidente Lula. Chama o país a mais diálogo, a mais calma, a menos turbulência, a menos pessoas tentando, né, se promover em situações que não cabe isso. Olha, eu vou dizer que obtivemos quando, ao longo de todo um processo de luta e de resistência à ditadura, um processo que começa e que chega e que desenrola até a Constituição de 1988. E o que essa Constituição garante? Primeiro, a independência dos poderes. Segundo, o respeito ao direito de todos os cidadãos brasileiros. Se desrespeitarem o direito de uma presidente
desrespeitarão o direito de qualquer outro cidadão. O que é desrespeitar direitos? É tratar o cidadão sem base prevista em lei. Todos nós somos iguais perante a lei. E isso significa que a cada um de nós é devido o tratamento respeitoso da lei. Acho que solicitar a minha renúncia, é reconhecer que não existe base para impeachment. Ou então tentem o impeachment e nós vamos disputar isso. Nós vamos discutir com a sociedade, com o país inteiro, por que querem tirar um presidente legitimamente eleito. Não há nenhuma base para qualquer ato contra a minha pessoa. O advogado é que a senhora estaria resignada a renunciar. Bom, vocês acham que eu tenho cara de estar resignado? Que eu tenho gênio de estar resignada? Então, deixa eu falar sobre isso, Tati. É o seguinte, eu acredito que não é absolutamente correto por parte de ninguém, nenhum líder da oposição, ninguém tem o direito de pedir a renúncia de um cargo de presidente legitimamente eleito pelo povo, sem dar elementos comprobatórios que eu tenha, de alguma forma, ferido qualquer inciso da Constituição ou qualquer previsão que haja na Constituição para meu impeachment. A renúncia é um ato voluntário. Aqueles que querem a renúncia estão, ao propô-la, reconhecendo que não há uma base real para me pedir a minha saída desse cargo. Portanto, por interesses políticos de quem quer que seja, por definições de quem quer que seja, eu sairei desse cargo sem que haja motivo para tal. Mesmo porque aqueles que pretendem a minha renúncia deviam proceder de acordo com a Constituição. Até porque nós vivemos num momento em que temos de preservar todas as conquistas